Olá, vamos falar um pouquinho sobre depressão além da medicação? Como que a nutrição pode ajudar esses pacientes depressivos? Todo mundo já ouviu falar sobre eixo intestino-cérebro, intestino como segundo cérebro, né? E isso é uma verdade, tá? Então, cuidar da depressão, a gente tem que pensar como está o intestino desse paciente. Se ele tem uma desbiose, se ele está com uma leaky gut, e a gente precisa fazer essa correção dessa hiperpermeabilidade intestinal. Então, a microbiota intestinal, ela é capaz de influenciar, sim, gente, circuitos neurais e comportamentais. Os trabalhos mostram para nós que pacientes com síndrome do intestino irritável ou com alguma doença inflamatória intestinal tendem a ter mais tendência à tristeza e depressão. E por isso, trabalharmos na dieta é super importante. Vocês querem melhorar o intestino, comecem a perceber e a melhorar o cardápio de vocês, o que está faltando e o que vocês andam comendo demais, que não vai contribuir para a saúde intestinal, tá? Então, compostos dietéticos e ativos que a gente pode formular em farmácias de manipulação têm sido sugeridos como suporte do tratamento da medicação, da depressão, além das medicações, tá? Então, compostos nutricionais podem modular os biomarcadores associados à depressão e outras patologias, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Lembrando que essas doenças também aumentam o risco para a depressão. E a gente sabe também que padrões alimentares ocidentais, incluindo o consumo de bebidas muito açucaradas, né, refrigerantes, carnes processadas, ricas em gorduras, doces, demonstraram estar associados a um risco aumentado de depressão também, tá? E ativos, né, vitaminas, minerais, como cálcio, cromo, folato, ômega 3, o crocossativos, a vitamina D, B12, zinco, magnésio, decerina, já foram estudados como estratégias adjuvantes no tratamento antidepressivo. E trabalhos também mostraram que pacientes com depressão tendem a ter menos, por exemplo, magnésio circulante. Então é importante a gente avaliar como estão esses marcadores e poder ajudar esses pacientes tanto em termos dietéticos, melhorando a alimentação, melhorando a absorção desses nutrientes, e muitas vezes fazendo uma suplementação se for necessária, tá? Pensando nos mecanismos envolvidos na depressão, a nutrição ela pode entrar em absolutamente todos eles. A gente sabe que a depressão ela tem envolvimento glutamatérgico, então a pessoa tem um excesso ali de transmissão glutamatérgica, a gente precisa fazer uma modulação. Tem alguns ativos que fazem isso, por exemplo, magnésio, teanina, tá? Ocorre uma diminuição da produção de neurotrofinas, que nada mais são do que sinalizantes celulares que estimulam o metabolismo neuronal, ajudam na formação da bainha de mielina. Isso é extremamente importante. A gente precisa pensar o quê? Nos cofatores. Tá? Então, por exemplo, serotonina, a gente precisa do cofator triptofano. Dopamina, a gente precisa de tirosina ou fenilalanina. Então, os cofatores não podem faltar, então a gente precisa ingerir e também absorver para que isso seja produzido. Depressão é uma doença de cunho inflamatório. Então, a gente tem uma neuroinflamação e um estresse oxidativo presente. Então, sempre que a gente inflama o nosso sistema nervoso central, a gente vai precisar também de mais vitaminas, mais minerais. E quanto mais inflamação, vai piorando a depressão também. Então, a gente tem que fazer o controle através de uma alimentação cronicamente antioxidante, cronicamente anti-inflamatória, administrando ativos de farmácia magistral também, antioxidantes que ajudem, né, e cheguem no sistema nervoso central. Isso vai ajudar demais esses pacientes. Na depressão também está envolvido o mecanismo da déficit na produção de energia, né? Então a gente tem um componente aí de bioenergética deficitária. Então nós precisamos fazer com que esse sistema nervoso central produza energia de uma maneira mais eficiente. Tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, até como uma dieta cetogênica, em alguns momentos, né? Pensando num ano desse paciente, entrar 2 meses com uma dieta cetogênica, por exemplo. Suplementar com alguns ativos que ajudam bastante na biogênese mitocondrial, como a quercetina, tá? Tem uma quercetina maravilhosa lipossomada no mercado que a gente pode utilizar. Aumentar também a produção de monoaminas é super importante, porque não adianta vocês também tomarem um antidepressivo que vai inibir a recaptação de serotonina, por exemplo, deixando mais serotonina ali na fenda sináptica, estabilizando bem esse quadro, se eu não tenho serotonina o suficiente ali. Então a gente precisa aumentar a produção, então a gente precisa também
desses cofatores, tá? Como o triptofano para produzir serotonina, tirosina para produzir dopamina, né? E esses outros cofatores importantes, como as vitaminas do complexo B, B6, tudo isso é importante e a gente consegue também, em todos esses marcadores, sermos mais assertivos quando o paciente apresenta para nós um teste de metabolômica, tá? Metabolômica urinário, por exemplo, nós conseguimos ver bem a fundo aqui o que está acontecendo com esse paciente, onde que a gente tem que se preocupar um pouco mais e até para o médico escolher a medicação mais assertiva para esse caso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tem bastante coisa para falar, mas só para vocês terem uma visão de que o trabalho sinérgico, quando a gente pensa em depressão, é super importante. E a gente faz com que esses pacientes melhorem mais rápido da depressão, consigam futuramente até ter um desmame da medicação, ou usar cada vez menor dose de medicação, e acima de tudo, melhorar a qualidade de vida, disposição, o bem-estar desses pacientes, não deixando que a doença evolua, né, a um grau muito sério, né, que culmina muitas vezes até a morte do paciente, tá? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, e se quiserem que eu fale mais a respeito, só deixar um comentário aqui para mim que eu faço mais vídeos para vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho e comam algo saudável por mim.